Olá, mulheres! Vamos para mais um devocional? Hoje, dia de número 95, está em 2 Coríntios 10, 12. Por que não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmo? Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam falta de entendimento. Competição ou repreensão? Ao lermos o texto do devocional de hoje, podemos interpretar de duas formas. De acordo com a cultura moderna, Paulo, por ser implantador de igreja, é um excelente pregador. Poderia sentir-se essencialmente insubstituível. Assim, a fala dele seria interpretada como ciúme ou inveja por outras pessoas estarem na posição que o apóstolo imaginava que mais nenhuma pessoa pudesse ocupar. A diferença de Paulo para as pessoas que vivem no início do século XXI, porém, é que ele tinha consciência de que outros homens, por meio de oratória e de suas pregações, também impressionavam as pessoas. No tempo em que vivemos, pessoas com ego inflado e identidade não transformada consideram ameaçador ter pessoas muito boas em algo. O apóstolo poderia pensar como há pregadores influentes dentro da igreja para concorrer comigo pela admiração das pessoas. É uma ameaça à minha reputação, embora seja comum observarmos comportamentos como esse. Precisamos nos lembrar do mal que causam à igreja: divisão. Onde há divisão, não há crescimento. A disputa de ego leva ao atraso, pois gera tristeza. Imagine que eu dissesse que a pessoa acabou de descobrir a cura do câncer e você respondesse: "Ah, Thalita, eu não fiquei feliz. Ficaria feliz se eu tivesse descoberto, porque eu receberia elogios e homenagens." Talvez você pense que ninguém seria capaz de se entristecer com tamanho avanço, uma vez que levaria cura para muitas pessoas. Infelizmente, porém, por causa do ego, muita gente pensa dessa forma, inclusive dentro da igreja. Se você é do louvor e chegar alguém que cante melhor, isso gera incômodo ou gratidão a Deus pelas apresentações lindas que farão ao Senhor. Se você é pregador e aparecer alguém que ministre melhor, haverá gratidão ou receio. Existem incontáveis pessoas talentosas, silenciosas ou paralisadas no reino por conta do orgulho de outros. Não podemos ignorar ou menosprezar o quanto a competição é prejudicial à saúde da igreja e da sociedade. A solução para esse mal já nos foi apresentada, há remédio, a palavra de Deus. Nos apeguemos ao que Paulo disse, sem ousar nos classificar ou comparar, mas recebendo da Bíblia a cura para o ego inflado e desenvolvendo a visão transformada de nós mesmas. No devocional de hoje, há duas coisas importantes que eu gostaria de comentar com vocês. Ressaltar essa situação há alguém que fala melhor do que eu. Paulo mesmo, quando era Saulo, né, o nome dele foi mudado, eu falei no outro devocional aqui, talvez que mudasse porque ele firmou a identidade, mas não, era algo regional. O nome, dependendo da regionalidade, do hebraico, do grego, era Paulo e o outro Saulo. Não vou lembrar a ordem. Porém, Saulo, quando ele pregava nas sinagogas, ele era assertivo. Engano nosso pensar que assertivo significa falar o correto. Assertivo significa falar bem em público. A gente engana com o significado da palavra. Então, Paulo, antes de virar Saulo, antes de converter, ele já falava muito bem. Mas ele não era correto no que ele falava, ele era assertivo. Ele falava bem em público. Há muitas pessoas hoje no Instagram, no Facebook, que falam muito bem, gravam vídeos e isso pode levar-nos ao engano. Por isso que a gente tem que fazer o estudo correto da palavra. Eu tenho muito temor de Deus sobre a gente aprender e ensinar o que é correto na palavra de Deus. Então, Paulo sempre foi assertivo. Ele pregava na sinagoga
E o assertivo, lembrando que não significa falar o que é correto, fala bem em público. E aí, se tornando Paulo, ele começou a falar o que era correto diante da palavra de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que ela vai falar do orgulhoso, competição ou repreensão. E há dois tipos, aliás, vários tipos de pessoas orgulhosas. Há a pessoa que se ensoberbece, achando que é melhor que a outra, o fulano não pode vir, e esse pode ser mais extrovertido. Mas há também um orgulhoso introvertido, que às vezes não dá a sua opinião, porque às vezes a sua opinião é boa demais para alguém rejeitar. Então, a pessoa que é tímida tem um orgulho que habita dentro dela, porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar. E a pessoa prolixa também, sabe? Aquela pessoa que fala muito, que fala bastante. Ela quer falar a ponto de, sabe, melhor defesa é o ataque, faz sentido? Então, há dois tipos de orgulhosos. Aquele que fala bastante para não ter nenhum tipo de repreensão, e aquele que não quer falar porque não quer que a sua opinião seja rejeitada, e vários outros tipos. Então aqui ela deixou bem essa situação, que ela vai falar: existem incontáveis pessoas talentosas silenciadas ou paralisadas no reino de Deus contra o orgulho de outros. Mas eu acrescentaria com o próprio orgulho também, porque às vezes tem medo do que a pessoa vai pensar. Então, o tímido, o introvertido também não deixa de ser orgulhoso. Amém? Faz sentido? Que o Senhor faça você refletir, nos faça refletir e nos melhore nesse sentido, né? Que nós não sejamos orgulhosos nem para paralisar outra pessoa, e que isso não nos deixe paralisados também, porque não deixa de ser um orgulho. E há remédio, a palavra de Deus, e aí é engraçado também que ela vai dar esses dois, falando da palavra de Deus, sem ousar nos classificar ou comparar. Fala dessa ambiguidade, né? Eu me classificar como o melhor ou me inferiorizar, né? Nos comparando. Geralmente a comparação vai trazer um sentimento de inferioridade. Mas recebendo a Bíblia como cura para o ego inflado e desenvolvendo uma visão transformada de nós mesmas. Então, tanto o orgulhoso ativo como o passivo precisa ter a visão bíblica para poder ser transformado. Amém? Excelente dia. Deus abençoe.